Olá, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboc. Vamos orar que o Senhor Jesus te cubra de bênçãos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Você já ouviu falar sobre a lei da semeadura? Vamos ver logo após a vinheta. Assim como existem leis naturais, existe a lei da física, existe a lei da química, assim também existe a lei da semeadura. Vamos ao tema de hoje. Lei da semeadura. Nosso texto base está em Gálatas capítulo 6, verso 7, que diz assim: porque tudo o que o homem semear, isto também se fará. Olha que ação e reação. Existe uma afirmação na palavra de Paulo. E olha, é conhecida por muitos. Deus, ele é um Deus que ele deixa você plantar. Você planta o que você quiser plantar. Mas Deus é tão justo que ele permite que você colha exatamente o que você plantou. Esta é a lei da semeadura. Semear é lançar, é deitar a semente para fazer germinar, é praticar a semeadura, é plantar. Segundo Coríntios 9:6, o apóstolo Paulo nos ensina assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Quando eu vou plantar, por exemplo, um pé de tomate, eu coloco algumas sementes de tomate e nasce o quê? Uma tomateira, nascem vários tomates, esses tomates vão render, vão produzir por muito tempo. Você concorda comigo? Pois é assim a lei da semeadura. Já a colheita é justamente o ato de colher esse produto. É o ato de eu ir lá e apanhar esse produto. Paulo em Romanos 2:6 fala assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Quem semeia? Todas as pessoas semeiam. Ou semeia para o bem, ou semeia para o mal, ou semeia muito, ou semeia pouco. E Paulo, ele nos mostra justamente quando ele fala isso aos irmãos da Galácia. Paulo incentiva eles a fazerem o bem, a serem perseverantes. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. É comum nós ouvirmos as pessoas falarem: eu oro, parece que nada acontece. Aí a gente lembra desse versículo de Paulo: não canse, persevere, porque quando Paulo usa esse versículo em relação à lei da semeadura, ele fala assim: olha, não canse de fazer o bem, porque a seu tempo você vai ceifar, a seu tempo você vai colher. E é interessante que Salomão, ele nos incentiva a nós fazermos as coisas corretamente. Salomão nos incentiva a sermos justos. Sabe por quê? Porque nós teremos recompensa. Se eu faço coisa boa, eu vou ter o quê? Eu vou colher o quê? Provavelmente coisas boas. Provérbios 11:18 diz assim: o ímpio recebe pagamentos enganosos, mas quem semeia a justiça, colhe segura recompensa. É uma afirmação de Salomão. Aí nós voltamos para Paulo. Paulo, ele fala que o nosso trabalho deve ser feito com dedicação. O nosso trabalho, independente de ser para o homem, tem que ser feito com dedicação, porque eu faço para o homem como se eu fizesse para o Senhor. Sabe por quê? Vamos conferir 1 Coríntios 15:58, só para você entender. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo, ou seja, que o teu trabalho terá recompensa. Vamos ver Tiago. Tiago, ele nos diz que é necessário nós termos paciência. Sabe por quê? Porque é no momento apropriado que eu vou fazer a colheita. Vamos imaginar um pouquinho. Hoje eu semeei a terra e eu plantei a semente de tomate. O tomate vai nascer já? Não. É isso que Tiago vem nos falar.
ele vem nos ensinar que existe um tempo, assim como Salomão fala, existe um tempo para todas as coisas. Tiago 5:7 fala assim: portanto, meus irmãos, sede pacientes. Aí Tiago, ele faz uma coisa bem legal, ele chama a nossa atenção no aguardar a vinda do Senhor. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai, aí nós vamos entender isso, essa questão da lei da semeadura. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Tiago, com isso, ele está nos mostrando que eu não vou conseguir acelerar os acontecimentos, porque tudo está no controle de Deus. Quando ele fala assim, ó, até que receba as primeiras chuvas da terra, as chuvas do outono, as chuvas e as que encerram a primavera, ele está falando assim, olha, nós não mandamos no sol, nós não mandamos na chuva, nós não mandamos no vento, tudo está no controle de Deus, não depende de nós. Aí ele nos alertar para isso. Eu não vou conseguir precipitar esse processo. Ao contrário, eu vou ter que entender que eu vou ter que estar aguardando como uma pessoa dependente de Deus. E quando o Tiago fala no tocante à volta do Senhor, no que diz respeito à volta do Senhor, ele justamente está falando assim, esta é a colheita final dos salvos. Nós precisamos ter paciência, perseverança e nos fortalecendo no Senhor dia a dia. Não adianta eu querer antecipar a colheita. Eu tenho que aguardar o tempo. Sabe o que você precisa entender? Que Deus, ele faz uma promessa para você. A tua função é você aguardar, é você confiar, é você descansar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Tiago 5:8 fala assim, olha, sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Aí nós que aguardamos a vinda do Senhor, nós aguardamos a vinda do Senhor a qualquer momento. Nós temos que esperar desejando a vinda do Senhor. E o Senhor fala que bem-aventurado é quem assim o aguarda até ansiosamente, com desejo de que ele venha. Mas aí a gente vê Tiago, tem que esperar com paciência. Vamos ver exemplo de semear e a colheita. Quem planta o mal? Provérbios 22:8 fala assim: quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Vamos ver Jó falando, Jó 4:8. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isto também colherá. E vamos ver o plantando bem? Levítico 26, 3 e 4, semeando coisas boas. Se vocês seguirem os meus decretos, olha como Deus é tremendo, e obedecerem os meus mandamentos e colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. É como se Deus estivesse falando para mim e para você nesse momento, me obedeçam. Obedeçam os meus mandamentos, coloque em prática. É ouvir Deus falar e colocar em prática, porque aí, como diz, é garantia que o Senhor vai nos abençoar. Existem dois tipos de semeaduras. Em compensação, consequentemente, existem dois tipos de colheitas. Romanos 8:13, Paulo nos ensina assim, olha, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. Então a gente vê, aquele que planta na carne, para a carne, que se preocupa com os frutos da carne, com as obras da carne, olha o que ele vai colher. Certamente morrereis. Separação de Deus. E olha, se não for a misericórdia do Senhor, se não se voltar para o Senhor, se não se arrepender ainda, morte eterna. Já no entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Então já é o diferente. Se vocês vivem pelo Espírito, vocês produzem no Espírito para o Espírito, vocês estão produzindo para Deus. Mas para isso, você vai ter que fazer o quê?
O teu corpo não vai poder te dominar, a tua carne não vai poder te dominar. Aí qual vai ser a colheita? Vida, e vida eterna com Cristo. Então eu tenho a primeira lei da semeadura, quando eu semeio na carne ou para a carne. Gálatas 6:8, a parte A, que diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, ação e reação. Concorda comigo? Ou seja, se você semeia da carne ou na sua carne, você vai ceifar destruição. Semear na carne está relacionado justamente a viver somente para este tempo presente. Não levar em conta o que Deus se agrada, não levar em conta aquilo que produz para o reino de Deus. Ao contrário, eu estou vivendo para me satisfazer, somente para me agradar. É uma pessoa que tem assim muita dedicação, mas somente com as coisas daqui da terra. Aí ela trabalha, ela se esforça, ela faz de tudo para ela ser bem-sucedida aqui na terra. Isto é semear na carne. Gálatas 5:19-21 nos diz assim: porque as obras da carne são manifestas, e olha a lista, as quais são adultério. Olha só, não pensa que Deus ele deixa essas coisas para lá, não. Deus ele fala, preste atenção quais são as obras da carne e não cometa, tá? Prestem atenção, mas lógico, quando acontece, nós nos arrependemos e aí o Senhor nos perdoa. Só que nós temos que entender que nós temos que produzir para o Espírito. Então as obras da carne são adultério, fornicação, olha que tem diferença aí, né? Adultério, a fornicação é o ato sexual que não é entre cônjuges, né? O adultério já é a troca de cônjuge, é a troca de um homem casado ter um relacionamento com outra pessoa fora do casamento, ou da mulher casada ter um relacionamento com outra pessoa fora do casamento. Então, primeira obra da carne que a Bíblia fala, sabe por quê? Porque Deus compara a deslealdade, a infidelidade nossa com Ele. E Ele compara como adultério. Então as obras da carne são adultério, fornicação, que é o ato sexual que não é entre cônjuges, a impureza, lascívia, que é uma sensualidade, é uma luxúria, a idolatria. Lembra do adultério do homem contra Deus? Quando ele troca Deus por ídolos, por tudo aquilo que não é Deus, quando ele tira Deus do primeiro lugar da sua vida, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias. A porfia é uma contenda de palavras, é uma discussão, é uma disputa. Emulações, que a emulação já é competição, já é concorrência. Olha que tremendo, como nós temos que estar atentos às coisas do Senhor. Iras, pelejas, dissensões, que são desavenças, são conflitos. Aí vem mais heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias, que são apetites exagerados. Pessoa que come para satisfazer a carne dela, mas não tem controle. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem está falando é a Bíblia. As pessoas ficam bravas, mas quem está dizendo é o próprio Senhor através da palavra. Então a gente olha assim, quais são as obras da carne? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Aí a gente olha assim, Paulo, em Efésios 5:5, também ele diz assim, olha, porquanto podeis estar bem certo disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Fica só aí? Não. Apocalipse 21:8 ainda diz assim, porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre, que esta é a segunda morte. Então nós olhamos assim, essas são as obras da carne. Aí a gente olha assim, opa, quer dizer que se eu estiver semeando estas coisas, lá no final, o que eu vou colher?
separação de Deus. Olha como disse quando a gente fala em Apocalipse 21:8. A parte vai ser lá no lago de fogo. Aí a gente olha assim, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. E vamos ver quem planta no Espírito ou para o Espírito. Gálatas 6:8b diz assim: mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, aquela pessoa que anda no Espírito, aquela pessoa que vive para agradar a Deus, aquela pessoa que ama fazer as coisas para o reino de Deus, essa tem a vida eterna, porque ela segue as orientações do Espírito. Presta atenção, não é orientações de homens, é orientações da palavra de Deus. Essas pessoas têm vida eterna, essas pessoas, elas têm propósito de conduzir a vida delas aqui na terra, conduzir conforme agrada a Deus. Gálatas 5:16, 17 e 19 diz assim, próprio Paulo falando: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos, que é a concupiscência da carne. Porque a carne, olha a guerra que existe dentro de cada um de nós. A carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, paciência, né? Benignidade, dedicação ao bem, bondade, fé, mansidão e temperança, que é o domínio próprio. Então, eu preciso entender que a Bíblia, ela é a minha regra de conduta e de fé, que a palavra de Deus é que me ensina como eu devo me conduzir aqui nesta terra. Quantas pessoas trocam a palavra por conselhos mundanos, por conselhos que estão sendo contrários à Bíblia? Não faça isso, porque se você semeia na carne, você vai colher. E olha, colher para a tua destruição. Agora, se você semeia no Espírito, se você semeia para as coisas de Deus, você vai colher a vida eterna. Sem contar quantos benefícios, quantos privilégios aqueles que servem a Deus têm aqui nesta terra. Para semear no Espírito, eu preciso primeiramente requerer de mim mesma a renúncia. Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, fala assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas. Então, tem a graça ela é salvadora a todas as pessoas, é extensiva a todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a vivermos, né, de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, negue os seus desejos mundanos, negue essa vontade de viver para si, de agradar a si próprio. Então, semear em primeiro lugar, para semear no Espírito, eu preciso me renunciar. Segunda coisa, para semear em Espírito, eu preciso estar vivendo uma vida de santificação. A santificação, ela é um processo. Só que ela é um processo onde o próprio Espírito de Deus me ajuda. Efésios 4:22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, antigo as coisas velhas passaram. Fostes instruídos a vos despirdes do velho homem. As coisas velhas, o que eu falei? Passaram. Sabe por quê? Porque se corrompe por desejos enganosos. Não é brincadeira, não. Nós queremos viver em espírito, então eu tenho que me despojar deste velho homem, eu tenho que me revestir do novo homem, eu tenho que entender que o que eu praticava antes de estar vivendo para Cristo, eu não posso praticar mais, porque não agrada a Deus. Atos 20, verso 32 diz assim: agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus. Olha que tremendo, olha que privilégio. E a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, eu preciso, primeiro, renunciar. Segundo, renunciar à minha vida velha, renunciar às coisas que desagradam a Deus. Segundo, eu preciso estar vivendo em santificação, porque aí o que fala? Que a palavra de Deus, na sua graça,
ela tem o poder para edificar e para nos dar uma herança entre todos os que são santificados. Terceira coisa, semear em espírito é estar olhando para o que realmente importa a Deus. Salmo 126, versos 5 e 6 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvores, trazendo seus feixes. É lindo nós entendemos. É muito comum nós ouvirmos versículo relacionado a contribuir na igreja. Não acho que esteja errado, mas quando a gente olha, é você falar do reino de Deus, é você semear no reino de Deus, é você plantar no reino de Deus, porque Lucas 15:7 ainda nos afirma assim, olha, é o próprio Jesus, eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu para um pecador que se arrepende. É o que importa a Deus. Deus mandou Jesus morrer aqui na cruz do Calvário. Deus manda Jesus sofrer do jeito que ele sofreu para nos trazer novamente em intimidade a Deus. O que importa a Deus são as almas. Deus não fez o homem para o inferno, ao contrário. Mas o homem, se ele não quer novamente estar em intimidade com Deus, o caminho que este homem está trilhando é para o inferno. Por isso que nós precisamos entender. Deus, quando alguém está saindo desse caminho de caminhando com seus passos largos para o inferno e se volta a Deus, a alegria no céu é o que importa a Deus. E aí nós vemos que semear nas escrituras é justamente essa ação, é a fé, é a confiança. Lembra que eu falei? Toda ação tem uma reação. Você pode escolher o que você vai plantar. Mas tem uma coisa. A colheita, ela é consequência do que você plantou. Que o Senhor Jesus, ele venha te ajudar. Paulo, em Romanos 2:6, para nós concluirmos, diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Que nós possamos plantarmos, mas plantarmos para a glória do nome do Senhor. Nós não podemos nos esquecer. Existe um inimigo. E esse inimigo, ele vai tentar semear dúvida, ele vai tentar semear infidelidade, ele vai tentar semear contendas, ele vai tentar semear um monte de coisa na cabeça dos crentes para afastar o crente da presença de Deus. Eu preciso entender isso, que Deus tem uma promessa para nós, que é uma retribuição dele a cada um, conforme como procedeu aqui nesta terra. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo, que é a presença maravilhosa de Deus, é renúncia e a importância da santificação. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus.